Boa tarde! Boa tarde a todas, muito bem-vindas! E então, de volta às nossas lives, estamos por aqui de volta com mais uma temporada aí de lives pra gente, com muita informação, com muita coisa boa. E hoje eu vim falar pra vocês a respeito de um tema que sempre interessa bastante, né? É um tema que as mulheres normalmente sempre gostam, que é falar sobre as tendências, né? Então, quais são as tendências do outono e inverno agora para 2025? O que a gente viu aqui na temporada que foi muito forte? O que está acontecendo? Eu quero algo novo para o meu guarda-roupa, por onde eu começo, né? E por aí vai. Então aqui é um tema hoje que além de ser muito bom, muito bacana, também gera muitas dúvidas, né? Sobre no que investir, o que eu posso fazer, como é que eu vou começar a acrescentar aí o meu guarda-roupa para esse ano. Mas o que eu queria reforçar aqui para vocês, antes da gente começar, eu queria reforçar que o que realmente vai valer a pena para o seu guarda-roupa, né? Mais do que mostrar aqui para você todas as tendências, mostrar o que vem pela frente, e você entender o que vai valer a pena para o seu guarda-roupa, tá? Tentar pensar no seu dia a dia, no seu momento, tá bom? Então, para quem tá aqui pela primeira vez, nunca veio aqui nas nossas lives, a gente faz lives aqui todas as terças-feiras, nesse mesmo horário, sempre lives temáticas, trazendo algum assunto de bastante relevância, perguntas que eu vou recebendo ali em todas as nossas redes, os pontos de contatos aí com vocês. Então eu vou trazendo aqui todas as terças-feiras pra gente falar, pra gente trazer esse conteúdo e poder aprender muita coisa aí sobre o vestir, sobre a nossa imagem, sobre como a gente pode trabalhar melhor no nosso guarda-roupa, as nossas cores. E eu sou a Ana Vieira, do Na Essência da Moda, né? Ensino mulheres a estarem bem vestidas e seguras todos os dias, né? E todas as vezes eu sempre falo sobre o todos os dias. Na Essência da Moda, quando a gente fala todos os dias, é literalmente todos os dias. Não é aquele momento especial, aquela ocasião especial, para aquele momento onde você tá precisando de um produto novo. Não, é para todos os dias. E hoje eu quero trazer mais um adendo ainda sobre isso, que é quando eu digo segura. O que é uma mulher bem vestida e segura todos os dias? Não é só sobre estar na moda, né? É sobre saber escolher com consciência, é sobre se olhar no espelho e falar assim: essa sou eu, tá tudo bem, é assim que eu quero ser, é essa que sou eu. Então é assim. Então hoje eu quero te mostrar as principais apostas da estação. Então eu vou passar um pouquinho pelas cores, pelas modelagens, pelo o principal estilo que todo mundo tá falando aí, já deve ter ouvido bastante, mas a gente vai falar um pouco mais no detalhe como é que você pode trabalhar ele aí no seu dia a dia, tá? Vou falar sobre tudo isso. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês? Que o teu guarda-roupa você vai construindo ao longo do tempo conforme o teu estilo. Então pense o seguinte sempre, uma tendência quando o mercado faz uma aposta, né? Porque na verdade tudo que você vê aí nas lojas hoje, que está começando a chegar, as novas coleções, são apostas do mercado. O que significa? Significa que você vai receber aí um cardápio, né, de tendências, e dentro desse cardápio de tendências, você é que decide aquilo que você quer para você, aquilo que faz o seu estilo, aquilo que te faz bem, aquilo que está dentro da tua rotina de trabalho. Então não é assim, não é seguir tudo, não é se perder no meio de tanta informação, tem que filtrar, tem que adaptar, né? Tem que se vestir com bastante verdade sobre quem você é e aquilo que você espera dessa tendência, dessa peça, qual é a imagem que você quer levar com essa peça que você vai comprar, tá bom? A gente sabe que no Brasil o inverno, ele é uma estação bastante polêmica, por quê? Porque a gente tem lá lugares onde a gente não tem o inverno de fato e a gente tem lugares onde faz muito frio. Então, o que acontece? Muitas vezes o mercado oferece aí produtos que vão adaptando as tendências dependendo do seu clima, que isso também tem que ser levado em consideração. Então, na hora de você olhar as tendências, olhar aquele cardápio geral de tudo que vão te oferecer aí nesse outono e inverno, pense o seguinte, faz sentido para mim? Faz sentido primeiro para minha essência, para aquilo que eu quero transmitir. Depois, faz sentido também para o meu dia a dia?
faz sentido para o clima de onde eu moro, daquilo que eu vou fazer, como é que eu vou usar essa peça. Então pense em tudo isso antes de você sair aí consumindo diversas tendências que depois vão ficar mais peças aí dentro do seu armário, tá bom? Então, bora começar hoje? Vamos lá. Primeiro, trouxe para vocês hoje, vou falar um pouquinho sobre as cores, tá? E de fato, em 45 minutos aqui de live, eu não conseguiria trazer tendências de tudo quanto é área, cores, modelagens, estampas, padronagens. Então, eu fiz um filtro das principais tendências em cada uma dessas áreas. E aí, a gente vai falando aqui sobre o que tá vindo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar são sobre as cores. As principais cores que a gente tem vindo, né, o ponto de partida, é uma paleta que tá muito bonita, tá? É uma paleta muito sofisticada, muito acolhedora, né? E quando a gente fala de cores, o que a gente vai ver muito, né? Algumas a gente continua vendo, começaram aí no verão, começaram até propriamente no outro inverno e continuam, que isso faz parte mesmo do mercado, e outras que vêm aí novas para poder refrescar aí a nossa coleção. Então, o que a gente tem? O burgundy. O que é o burgundy? O burgundy, a tradução dele é Borgonha, que vem do quê? Dos vinhos. O tom de vinho, os tons de vinho que a gente vê aí pelo mercado, que estão bastante fortes. Então, essa é uma das cores que a gente vai ver muito. O Blood Red, que são os vermelhos. Na verdade, o Blood Red é esse vermelho, esse tom de vermelho mais escuro. Mas, o que eu tenho visto é que o mercado trabalha com diversos tons de vermelho aí, dependendo do tipo de coleção, se é uma coleção mais jovial, se é uma coleção mais contemporânea. Então eu trouxe aqui uma gama de vermelhos que eu vi muito no mercado e que tá muito forte nas tendências, tá bom? A terceira cor é um verde militar, um oliva meio acinzentado que vocês estão vendo aí embaixo. Essa cor apareceu muito. O mais engraçado de todas essas cores que eu vim trazendo aqui é que vocês podem ver que eles são o que a gente chama dentro dos nossos conteúdos do dia a dia de neutros coloridos. São cores muito simpáticas, muito atemporais e que se você se você conseguir colocar aí dentro do seu guarda-roupa, você vai conseguir dar um colorido muito bom a ele de uma forma muito neutra. Essas cores praticamente combinam com tudo, né? Se elas combinam com você e com o seu armário, elas vão combinar com praticamente tudo. Depois, o que mais que a gente viu? A gente viu o azul, né? O azul que a gente chama de azul petróleo ou Poseidon, né? Como a Pantone chama, mas é um azul aí muito bonito, muito forte, que na verdade valoriza diversas cartelas de cores da coloração pessoal. Então é um azul que faz bastante diferença. Ele não chega a ser um azul marinho, ele é um azul que a gente chama de azul petróleo, então ele é muito bacana. Depois, o que mais que a gente viu? O Mocha Mousse. O Mocha Mousse é esse beijinho que vocês conseguem ver aí no meio. E, particularmente, ele é uma cor que não é tão fácil para todas as belezas, para todas as peles, para todas as belezas que a gente vê de uma forma geral. Mas ele é uma cor, eu vou mostrar para vocês as variações dessa cor, onde se for uma cor que te agrada, que faz sentido para o seu estilo pessoal, ela pode ser muito, muito elegante. Ela é uma cor muito elegante, muito suave, mas, como eu tô aqui dizendo, você precisa tentar entender qual é o tom dentro dessa cor que faz sentido para sua pele, que vai valorizar ainda mais a sua beleza, tá? E a outra cor que eu trouxe aqui foi o marrom castanho, marrom escuro. A gente chama aqui esse chocolate fondant da Pantone, o café. Então o marrom, a gente vem vendo ele já há 2 ou 3 estações, né? O marrom realmente está muito forte, ele veio como um neutro, que a gente chama de neutro colorido, bastante forte e que ele faz muita diferença aí no armário. Aí você pode estar pensando assim: ah, Ana, mas assim, tem muita gente que me mandou, né, nas caixinhas e mandando as perguntas, falando assim que tem muita dificuldade de comprar um marrom, né? O marrom é uma das cores que as pessoas têm mais dificuldade, principalmente no Brasil, com toda a variação que a gente tem de belezas e tudo mais, dificuldade de comprar. E o que acontece? O que eu quero mostrar para vocês aqui? Quando você sabe, aqui eu posso dizer para vocês, ó, acho que dá para ver. Isso aqui são as diversas temperaturas e tonalidades de um marrom. Então, por exemplo, aqui, quando a gente fala que, eu tenho dificuldade de encontrar um marrom, a partir do momento que você sabe, né, da sua coloração, você sabe qual é o tom
de cor, de pele, de profundidade, que vai fazer a diferença aí na sua beleza, você com certeza vai saber escolher o seu tom de marrom. Espera só um pouquinho que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, só aqui eu quero mostrar pra vocês a gama de marrons que existem, tá? Então, você vai desde um marrom mais frio, né? Desde um marrom mais suave, até marrons mais quentes. Então, o que isso quer dizer? O que eu quero dizer com isso pra vocês? É que apesar de a gente ter um tom lá que é uma tendência, a gente consegue achar no mercado todos os tons de marrom praticamente. Eu vi peças em todos esses tipos de tons, então você pode adequar a sua beleza, aquele que valoriza melhor o seu tom de pele. E não necessariamente só porque eu tô vendo aqui que nos desfiles foi esse marrom mais escuro, então eu só vou usar ele. Não. A tendência é marrom. O neutro, a gente está falando de uma cor que tem variações de tons enormes, tá? Assim como o azul, por exemplo. A gente tem aqui diversas tonalidades de azul. Desde azuis mais frios, azuis mais quentes, azuis mais suaves, azuis mais intensos. E quando você sabe qual é a cor que valoriza, você vai saber qual é o tom de azul que você vai colocar aí dentro do seu armário, tá? Ó, então aqui a gente tem diversas variações dentro do quente, dos frios, de tudo mais. Olha isso. Então, quando a gente se agarra a uma tendência de uma cor, a gente tem que perceber qual desses tons fica melhor. Ah, Ana, como é que eu sei? A primeira coisa que você pode fazer para poder descobrir as melhores cores é fazer uma consulta de coloração pessoal. Isso com certeza vai te dar a chave e o direcionamento para você descobrir quais os tons que ficam melhor para você. Ana, não fiz minha coloração pessoal. Você vai fazendo um teste. Provavelmente, dentro de todos esses tons aqui de vermelho, vai ter um que te agrada mais, um que você se olha no espelho que você se acha mais bonita. E aí você consegue aí entendendo qual que é o tom. Então não se agarre somente àquela cor que eu tô mostrando que é um número, que é o que o mercado te propõe. A gente tem diversos tons aí pela frente, tá? Depois, vamos começar falando agora. A segunda coisa que eu quero falar para vocês é sobre as modelagens, tá? Então, nesse ano, eu já vou colocando aqui algumas fotos para vocês irem acompanhando. O que a gente tem? O que vem com muita força? Blazers muito amplos, calças com pregas, calças de cintura alta, casacos retos, casacos longos que alongam e vestem super bem. Saias mídias e longas com volumes ou fendas. Então, vamos começar aqui com os blazers, tá? A gente tem visto muita influência dos anos 80, que era quando a gente tinha aquelas ombreiras, vocês lembram? Daquelas ombreiras que se colocava nos blazers e tal. Então, esse ano, a tendência é dos casacos com bastante ombreira, estrutura nessa parte de cima dos ombros. O que acontece? Acontece o seguinte, que se você, por exemplo, tem um biotipo físico, ou por exemplo, eu vou falar sobre o que eu penso, tá? Eu me considero uma pessoa de ombro largo. Então, por exemplo, eu não gosto muito de valorizar ainda mais essa região do meu corpo. Então, não é o tipo de artigo que eu provavelmente compraria para o meu guarda-roupa, tá? Mas, se você é uma pessoa que, por exemplo, tem um quadril um pouco mais largo e você quer valorizar a parte de cima para você dar um equilíbrio aí na sua silhueta, ele pode ser uma excelente peça para te ajudar a fazer isso, tá? Então, a gente vai ver muitos casacos nesse sentido. Depois aqui, olha, mais um exemplo, ainda tá no tom de marrom, né? Um marrom bem frio e bem profundo, que são esses casacos mais oversized, tá? Uma outra coisa que é importante você ter em consideração, esses casacos, quando a gente fala sobre casacos oversized, a gente tem que ver que eles muitas vezes não acinturam o nosso corpo, tá? Então eles dão a impressão da gente ter um corpo um pouco mais retão, assim, tá? Fica um pouco mais masculinizado, vamos dizer. Então, o que acontece? Toma muito cuidado com o tamanho do oversized que você vai comprar. Se você gosta desse estilo, quer mesmo assim utilizar algo que fique um pouquinho mais relaxado, mais casual, tá tudo certo. Só toma cuidado para que não seja algo excessivamente largo, porque aí você acaba deformando o visual da sua silhueta, tá? Olha aqui, eu trouxe mais alguns casacos para vocês verem. Então, por exemplo, esse aqui é um casaco alongado. Ele é um oversized, mas vocês podem ver que ele já tá um pouquinho mais ajustado ao corpo, né? Ele se ajusta muito melhor ao corpo e a gente consegue ver isso acontecendo. Depois, outra coisa que vai aparecer bastante, casacos com cores bastante fortes, tá? Casacos em tons alaranjados, então olha isso que lindo, né? Então, um tom super bonito. Então, você pode, por exemplo, tá com um look todo marrom por baixo e colocar um casaco assim dessa cor laranja por cima. Vai ficar
maravilhoso, tá? Você pode usar esse casaco como ponto de cor no seu look, vai ficar realmente incrível. Depois, aqui tem um exemplo de um cinza também, que a gente pode ver. Outro aqui mais básico, um neutro super essencial. Então, esse é o tipo de coisa que se você, por exemplo, quer substituir o preto, eu não sei como substituir o preto em todas as minhas coisas, só que tem um casaco preto. O casaco cinza, um neutro super elegante, super sofisticado, que vai trazer aí uma imagem bastante ajustada, de bastante credibilidade. Então, é uma peça que nunca sai de moda, que você também pode investir sem medo, tá? E aqui a cor burgundy também, que eu vi bastante no mercado, tava bem próximo aos jeans bem escuros. Então, se você, por exemplo, quer usar um look com uma calça jeans bem escura e com um casaco nesse tom e com a bota, por exemplo, de cano longo, vai ficar maravilhoso, tá? Depois, falando um pouco sobre as saias, né? A gente viu aqui no mercado saias de todos os tipos, de todas as modelagens, mas principalmente as saias de tamanho midi, tá? A gente viu também saias mais curtas, saias mais longas, mas a saia midi foi a grande estrela da temporada, tá? Foi a que realmente a gente viu no mercado, viu nas ruas, viu o pessoal usando bastante. Então, é o tipo de saia que também alonga a silhueta, deixa as pessoas bastante elegantes, né? Deixa o visual bem elegante. E acaba fazendo um look tanto para o trabalho quanto para o momento casual. Olha aqui, também a gente viu bastante as saias midi usadas com botas. Olha como fica bonito, marrom com marrom. A gente viu aqui também algumas saias nesse tom meio telha. Então são todos, na verdade, derivados do marrom, que vão ficando mais claros ou mais escuros, dependendo da região, do tecido, daquilo que a gente vê, mas que você também pode usar bastante aí. Tem aqui também uma outra, pera lá que eu vou pôr aqui. Essa aqui, olha esse look, por exemplo, todo marrom, um tom sobre tom. Aqui ela colocou uma blusa mais clara de tricô com uma saia de couro, com a bota também indicando longo couro. E olha que lindo que tá. Então, todos esses modelos de saia midi, de saia mais ajustada, desde aquelas godês, a estilo mais A, como a midi, como um pouquinho mais abaixo do joelho. Todas essas a gente viu muito aqui no mercado, tá? Aí, que mais? Saias midi, volumes, super feminina. A saia é algo que realmente traz uma feminidade pro inverno, né? Porque assim, quando a gente fala sobre inverno, quando a gente tem muito casaco, muita coisa que vai cobrir bastante o corpo, a gente acaba por... Se a gente tá usando sempre calça, o inverno inteiro calça, muitas vezes a gente fica um pouco cansada, né? Desse visual de calça e casaco, calça e casaco. Fica uma coisa muito mesmo distanciada, muito estruturada. Para trazer aquela leveza, aquele feminino para o seu visual, uma silhueta mais feminina, aposta na saia. A saia midi vai ajudar bastante. E aí uma dica bem importante para quem não sabe, qual o tamanho de saia midi, Ana? Porque quando eu coloco eu fico muito baixinha, eu não tenho estatura para usar saia midi. A gente consegue, tá? O tamanho ideal da saia midi é que ela fique 2 ou 3 dedos abaixo do seu joelho, mais ou menos assim no meio da canela. Tá? Ali é o tamanho de saia midi para você, tá? Então não olha, por exemplo, na loja uma saia midi, coloca para você, ficou longa. Não, ajusta ela. Ajusta na medida que vai ficar super elegante, vai ficar super sofisticado e vai ser uma saia que você vai poder usar muitas vezes. Dependendo do tecido dela, você vai conseguir usar ela no inverno, depois você vai conseguir usar ela no verão com uma sandália, depois você pode usar com uma rasteirinha. Dependendo do tecido e do estilo dela, você pode usar com um tênis também. Então dá pra você, se você conseguir comprar uma saia mais neutra que vai compor aí no guarda-roupa, você vai conseguir fazer muito bom uso dela, tá? Sobre a estampa, eu trouxe também uma coisa bem bacana aqui sobre as estampas. A gente viu muito menos exagero, a gente viu muitos florais, né, que já vem vindo ali da primavera, verão, então a gente sempre vê aquelas estampas de flores maiores, em tons que são mais neutros, como o azul marinho com o branco com o preto, mas principalmente a gente viu muito xadrez, tá? Então a estampa da vez é os xadrezes e aqueles que são mais clássicos, como a gente pode ver aqui, eu acho que a foto não tá tão fidedigna, mas são aqueles xadrezes mais clássicos mesmo. Então, ou em cinzas ou em tons de marrom, tá? Ele é algo que realmente é atemporal. Então, se você não tem nada xadrez aí no seu armário, ele já é
sempre uma estampa invernosa, né? Todos os invernos a gente acaba vendo algum tipo de xadrez ou algum tipo de combinação de cor, mas esses mais clássicos, eles vão e vêm. Então, às vezes passa um ano que eles não aparecem tanto, às vezes o print, animal print, né? Estampa de onça, tudo mais, se sobrepõe aos xadrezes no inverno, mas esse ano o xadrez mais clássico se sobrepôs a todo esse tipo de estampa. Então aqui, quais são as dicas que eu tenho para vocês? Se você quer investir, gosta dessa estampa, essa estampa ela faz parte do estilo clássico, mas ela também pode compor looks muito modernos, muito estilosos. Se você souber compor ela com uma calça jeans, usar com um tênis mais neutro, enfim, o tipo de estampa que você vai carregar para a vida, tá? Eu tenho um casaco xadrez preto e branco que eu adoro e que ele, assim, eu cuido muito bem dele, trato dele porque eu sei que o ano que vem vou usar de novo e assim por diante. Então é um investimento em uma tendência que realmente vai ficar e você vai conseguir usar essa peça por muitas vezes, tá bom? Depois, o que mais que eu tenho aqui? Pera lá. Eita. Vamos falar um pouquinho? Uma outra estampa também que eu vi aqui bastante foi o quê? As listras verticais em tons neutros, tá? Então, listras um pouco mais grossas do que a gente vê no verão, que é aquelas listras bem fininhas que você vê no linho, você vê azul e branco, você vê nesse sentido. A gente viu listras um pouco mais grossas, principalmente em cores neutras. Cores branco com bege, o famoso azul com branco também, mas as listras um pouco mais largas, tá? A estampa, ela vai ajudar você a compor um ponto de atenção aí no seu look. Então, por exemplo, eu tô sempre usando peças muito lisas, eu tô sempre usando peças muito básicas, eu quero variar um pouquinho o meu armário. Eu quero acrescentar algo que vai me dar um pouco de cor, de atenção, de diferencial aí nos meus looks. Eu quero multiplicar ainda mais esses looks. Uma boa camisa listrada como essa, por exemplo, em tons neutros, já faz a diferença. Eu vou dar um exemplo para você. Se você tiver aí calça jeans, calça de alfaiataria, uma saia, que mais que eu posso falar aqui para vocês? Uma calça de couro. Uma camisa como essa vai realmente com qualquer peça. Então, você acrescentando isso ao seu armário, você vai ver que você consegue multiplicar todos os looks com as peças de baixo, com as partes de baixo que você tem aí com você. Depois das listras, o que eu trouxe aqui para vocês? Uma lista de peça-chave que a gente viu aqui no mercado. Então, são peças que são coringas dessa estação. E antes de eu falar só das coringas da estação, do que a gente viu em desfile, do que a gente viu de proposta, né, de mercado, eu tô trazendo aqui para vocês peças que realmente valem o investimento. Peças que fazem a diferença e que você vai conseguir usar depois outras vezes e independente dela estar tão em alta agora, tá? Então a primeira delas é a camurça. Se tem algo que eu posso falar sobre o inverno 2025, né, que a gente viu no mercado, é a camurça. Todo tipo de produto que vocês podem imaginar, a gente encontra em camurça. Então, desde bolsas, acessórios, aqui outra coisa que a gente viu também, as jaquetas, os casacos, os casaquetos, trouxe mais aqui uma saia, então uma saia na camurça. Alguns lugares a gente chama de suede, então vocês vão ver aí que tem variação, tem algumas que são as peles mesmo de camurça, né, o couro de camurça, e tem outras que são o fake, né? Então tem gente que não gosta de usar, não gosta de usar o couro verdadeiro. Você tem a opção do suede, que é um tecido sintético, onde eles fazem a imitação da camurça. Então você vai ter muitas variações aí desse tipo de produto. Então aqui, por exemplo, nessa foto é uma saia. Olha que bonito que fica o tricô com uma saia de suede naquele tom oliva que eu mostrei ali para vocês no início. Os calçados, então, olha aqui esse loafer, que lindo, super neutro, né? Combina com praticamente tudo. Isso aqui com certeza um coringa do armário, tá? Para várias e várias estações. Aqui, olha, na cor burgundy. Nessa mesa, por exemplo, vocês podem ver que praticamente tudo ali é de camurça. A bolsa, aquela bolsa menor, essa jaqueta mais curta, tá? Camiseta, então a camiseta também imitando a camurça. Então a camurça, esse tipo de tecido, ele sai um pouco só da questão dos casacos e bolsas e ele vai para
mil tipos de outros produtos. Você vai ver, como vocês viram ali na saia, na camiseta. Eu trouxe aqui até um look completo, querem ver? Olha, aqui é um look completo desse suede camurça, tá? E aí, por que tá vindo muita camurça? Vocês vão entender no final. Eu trouxe para vocês o estilo, né, do momento. O estilo que tá todo mundo falando aí, que é o estilo boho. Então, ele, depois lá na frente vocês vão ver que a influência dele faz com que venham todos esses materiais, essas cores que a gente veio apresentando aqui. Então, por exemplo, eu quero fazer algo diferente, não quero esse look completo aí de camurça. Se você tem uma camiseta, uma t-shirt assim, você consegue aí também compor com uma peça de alfaiataria, você consegue compor com uma calça jeans. Já vai te dar um novo ar aí pro seu armário de uma forma muito, muito bacana. Uma outra coisa que a gente viu bastante também é os coletes, né, que a gente tem visto muito desde já do verão. Eles continuam no inverno. De que forma? Mais alongados, tá? Então, todos os coletes que a gente viu no mercado, que a gente viu as pessoas usando mais, foram esses coletes com esse alongamento. A gente viu no verão os curtos, né, que vão realmente até o tamanho da cintura da calça. Esse aí ele ultrapassa um pouco. Então, o que é bacana aqui no colete? O colete é uma excelente terceira peça. Tá? Ele alonga bastante o visual. Então, se você, por exemplo, tem o biotipo físico oval, você tem o biotipo físico onde você quer valorizar a sua cintura, você quer marcar um pouco mais a sua cintura para equilibrar a silhueta, esse tipo de colete é muito bacana. Você pode usar ele aberto, só para realmente para compor e alongar o seu visual. Você pode usar ele com um cinto. Você pode usar ele dessa forma que tá aí na foto também, que marca a cintura. Então aqui, o que eu diria para vocês? Se vocês forem optar por um produto como esse, escolhe algo que fique mais ajustado, mais acinturado no seu corpo, tá? Porque aí você vai conseguir usar ele de várias formas. Existem alguns coletes que são mais retos, assim, que a gente vê que eles caem depois abaixo do braço, assim, ele cai, né, reto. O que acontece? Você não consegue dar essa silhueta, né, que a gente tanto quer, que é marcar a cintura para deixar um visual mais harmonizado, tá? Então, se você for escolher um produto desse, procura cinturado. Aí você vai ter milhares de formas de usar. Ó, esse aqui você pode usar, por exemplo, com uma blusa de gola alta por baixo, vai ficar super bonito e ele é aberto. Você pode usar, se não vai usar uma gola alta, você pode usar com um lenço. Você pode, como eu falei antes, com um cinto, com calça jeans, né? Aqui tá uma coisa um pouco mais formal, mas você pode aí criar algo com calça jeans, com uma saia, também fica muito elegante, com uma saia midi. Então dá pra fazer aí várias combinações com eles, tá? Uma outra peça que a gente viu coringa também é o tricô. Ah, Ana, mas todo o inverno tem tricô. Sim, verdade. O tricô, de que forma? A gente viu muitos e muitos conjuntos de tricô, muitos, desde conjuntos com calças, conjuntos com saia. Eu trouxe um exemplo aqui de saia, mas a gente viu de todos os tipos, saia, calça, todo tipo de coisa. A gente viu também tricôs largos, sabe esses tricôs assim bem larguinhos? Aqui ele até tem a impressão, tem a cara de colete também, né? Que tem os botões, dá pra você usar tanto como colete como um tricô. Então você consegue também usar com uma blusa de manga comprida por baixo ou sem nada. Então os tricôs com pontos bem largos, tá? Pra dar essa ideia do rústico, essa ideia do natural, do conforto, do quentinho, tá? Então assim, um conjunto de tricô, voltando aqui nas nossas dicas. Por que ele é muito interessante? Porque você consegue depois não só usar o conjunto propriamente dito, como a gente está vendo aqui na foto, mas você consegue desmembrar e com ele fazer muitos mais looks. Então você vai poder pegar essa blusa que tá aí, por exemplo. Imagina que isso seja um conjunto. Pegar essa blusa gola alta, você vai usar com uma calça, todo tipo de calça praticamente. Essa saia você vai poder usar com todo tipo de blusa também, uma blusa de algodão, para um momento mais casual. Essa saia você pode usar com tênis, você pode usar com bota, você pode usar com aquela Mary Jane, que é aquela Anabela, que tem um saltinho, você pode usar com uma Anabela, fica super bonito. Enfim, você consegue pegar duas peças que são um conjunto e que no dia que você quiser fazer, dar aquela alongada no corpo, né, usar como monocromático, fica super elegante e ao mesmo tempo você ganha mais imensas variações de multiplicação dos looks aí dentro do seu guarda-roupa, tá? E o tricô largo que tá super forte. Depois eu queria que vocês fossem me contando aí,
Qual dessas tendências é que vocês mais gostam? Qual dessas tendências é que vocês usam? Qual é as que vocês não usam? Vai contando aí pra mim, tá bom? E aí, o que mais que eu queria trazer? Depois de ter trazido todas essas peças-chaves, tem mais uma aqui que eu não trouxe foto, que é o que? A bota de cano médio, tá? Pra usar com a saia longa, não trouxe porque tinha essa aqui. Então a gente viu muita bota de cano médio usado com a combinação da saia longa, como todos os invernos. Sobre qual a diferença? A diferença é que os bicos estão mais alongados, mais finos, tá? E o que acontece? Você vê muitas variações de tons, de caramelo, de marrom. O preto sempre tem, não, nem vou falar sobre ele, mas assim, os caramelos, os marrons, esses tons mais bege, mais quentes, tá? Até o off-white. A off-white é uma bota um pouco mais difícil de usar, de você combinar com tudo. Aí vai depender muito do seu armário. Você tem que ter um armário muito clarinho para poder fazer com que essa bota seja algo que você vai usar muitas vezes. Mas se não, do contrário, uma caramelo, um marrom escuro, vai ser algo que você vai conseguir usar bastante. E depois, o que eu quero falar aqui pra vocês? Sobre o estilo boho, tá? Vou colocar aqui uma foto pra gente poder ir se inspirando e eu falar um pouquinho dele. O estilo boho, ele nasceu no século XIX, tá? Na França, né? Ele ganhou muita popularidade nos anos 60 e 70 como um movimento chamado de hippie, né? Então a gente chama, tem algumas pessoas no passado que chamavam de estilo hippie, outras, o termo boho vem mesmo de boêmio, que significa boêmio, tá? E o tal do boho chique, que é o que a gente sempre fala, a gente vê em revistas, vê nos sites, vê nos blogs, né, vê nas informações sobre moda, ele surgiu em 2003 em um dos festivais de música na Inglaterra, tá? Foi lá que ele surgiu. Então o que ele é? Ele é uma combinação de looks de inspiração dos anos 70 com aspecto mais vintage e elementos mais modernos. Então aqui a gente vê muito o quê? Vê muita franja, a gente vê muitas estampas e modelagens amplas, muitos babados, muitas coisas fluídas. E o que acontece com o estilo boho? Ele não faz parte daqueles 7 estilos universais que a gente trabalha dentro da consultoria de imagem. Por quê? Porque a gente chama ele de estilo complementar, tá? Dificilmente uma mulher vai ter o estilo boho 100% do tempo. Ele vai ser, assim como alguns dos outros, como o romântico, por exemplo, normalmente ele é um estilo complementar à sua base. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que se identifica com esse tipo de peça, com esse estilo, com essas peças mais fluídas, é uma cartela de cores mais terrosa. Então, se é do seu estilo, o que acontece? Se você tem aí um armário já montado com uma base muito boa, uma base bastante diversificada no sentido de básicos, você vai conseguir completar aí com o seu estilo boho e usar pontualmente peças que vão trazer sobre ele. Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó, por exemplo. São assim, blusas mais fluídas, né? Os tons, como eu já falei pra vocês, tons terrosos, beges, estampados. Aqui a gente tem, por exemplo, um preto com muita franja, então essas bolsas de franja que vocês veem com bastante força agora, vem do estilo boho. As saias largas, vocês podem ver tudo bege, marrom, tudo nesse tipo de cor. Aqui os coletes, essas amarrações, então a gente consegue ver aí muito laço, muita coisa de amarração. É diferente do estilo clássico. Quando a gente vê, por exemplo, uma camisa que tem um laço, uma camisa de seda ou tecidos que se assemelham à seda, que tem aquele laço, ele é um estilo clássico romântico. Aqui não, essas amarrações com tiras mais finas, eles remetem ao estilo boho. Vocês podem ver que é uma coisa mais moderna, mais jovial. Os coletes com bordados, as saias com sobreposições, então não são aquelas saias que só tem uma camada, elas têm várias camadas ali sobre elas. Aqui, como é que eu traduzo isso no dia a dia, né, em peças que são mais comerciais e que a gente consegue usar? Você pode usar através de um cinto mais largo, esses cintos mais largos remetem ao estilo boho também. As taxas que a gente tá vendo bastante nas bolsas, né? Aqueles metais que você vê ali nas sapatilhas, nas bolsas, também remetem. Esse tipo de estampa, que é uma estampa mais orgânica que a gente fala, né? Estampas que remetem a algo mais vintage, também leva pro estilo boho. Que mais? E aqui, olha aqui que engraçado, né? Que curioso.
Como é que eu trago esse estilo boho em detalhes? Porque muitas vezes você pode falar assim, ah, Ana, eu gosto, mas eu não gosto assim de me vestir inteira nesse estilo. Você pode trazer elementos. Então essa peça, essa camisa, por exemplo, ela é uma camisa que tem uma mistura ali entre um romântico, que tem essa gola, né, um pouco mais romântica, mas ela tem esse pendente aqui, é uma amarração que é inspirada no estilo boho. Tá? Então você consegue trazer elementos do que está na tendência dentro do seu dia a dia de uma forma muito mais calma, dentro de uma forma que você consiga usar depois, dentro de uma forma de uma tendência que não fique tão marcada que, sei lá, o ano que vem você já não usa mais as peças e encosta todas elas. Mas quais são as peças dentro do estilo boho que eu acredito que valem o investimento independente do seu estilo? Então, uma jaqueta de camurça, uma bolsa de camurça, é algo que é atemporal, faz parte desse estilo, mas que você vai conseguir aí usar por muito, muito tempo. Depois, aqui são fotos de lojas para mostrar que o estilo boho, as lojas e tudo que vocês vão ver aí no mercado, tem cores, mesmo numa camiseta mais básica, vai estar lá no marrom, nesses tons de mostarda, nessas estampas, que remetem de fato a esse estilo mais boêmio, mais boho chique, tá? Depois, aqui ó, esse tipo de sandália também, que tem um salto bloco, que tá nessas cores mais castanho, mais marrom, com a camurça, também vai muito para dentro desse estilo. Aqui, ó, a gente consegue ver um pouco do completo. Então, é a camiseta com essa saia aqui cheia de babados, de camadas, nesses tons também mais terrosos. Esse jeans que é mais neutro, mas que também quando você junta o jeans com essa sandália e com essa camiseta, você consegue aí ter um pouco desses traços do estilo boho, tá? E aí, o que você pode fazer? Ah, eu posso pegar ali essa calça jeans, uma sandália ou que seja uma bota nesse estilo, você põe uma camiseta e põe um acessório. Então você pode trazer ali um colar de taxas, uma bolsa de franjas, pronto, já vai fazer ali, já vai te dar ali o estilo boho, sem você precisar estar tão característica, tá? Então não é para assustar no sentido de, eu não consigo me vestir aqui, que nem nessa primeira foto, né? A gente às vezes fala, não consigo me vestir inteira assim. É mais difícil, né, pro dia a dia. Tá bom, você pode ali buscar elementos. Então, você pode buscar um colete, ou então um colar, ou então a saia. Enfim, você pode aí abrir cada uma dessas peças e ver quais delas é que vão entrar melhor aí no seu guarda-roupa. Qual delas aí vai acertar melhor no seu dia a dia e dentro do seu estilo pessoal, tá? O que mais que eu tenho aqui para vocês? Vamos ver. Então, o que a gente falou um pouquinho hoje? A gente falou sobre as cores, as principais cores que a gente viu que são, e eu trouxe para vocês neutros muito interessantes, que eu acho que vocês vão conseguir aí fazer dentro do seu próprio armário. Antes de você sair aí comprando várias coisas, vai olhar o seu armário, o que você tem dessas referências, o que você já tem aí que você não vai precisar comprar, ir atrás de um monte de peça e absorver aí todo esse monte de informação nova, tá? Depois disso, viu que você tem no seu guarda-roupa? Como é que eu vou ali completar ele, trazer um elemento novo, renovar? Quero renovar esse inverno, quero trazer um pouco de cor. Uma das camurças que eu gosto muito, olha, essa cor, tá? O modelo é algo que vai dentro do estilo pessoal, mas pensando um pouco nessa cor, essa cor caramelo, é uma cor muito, muito básica, que dá para você combinar aí com tudo, com várias peças básicas que você possa ter no seu armário. Então, é uma peça, por exemplo, que vale um investimento. Tem essa aqui que é a vinho, essa burgundia, que vinho também é uma peça que, por exemplo, se você quer trazer um pouco de cor para o seu armário, não sabe como começar, tenho muito medo de começar muito colorida. Começa com esse tipo de produto, por exemplo, uma cor como essa, que vai trazer de uma forma mais leve, mais cor para o seu armário. Vai combinar com tudo, ó. Esse tipo de cor burgundy você consegue combinar com cinza, você consegue combinar com marinho, com a calça jeans, né, que faz o efeito do marinho, aquela calça jeans mais escura. Você consegue combinar com uma saia. Então é o tipo de peça e de cor que a gente chama de neutro colorido, que realmente você vai conseguir fazer o uso dela de muitas formas. Ainda não consigo pôr numa peça. Tenta um acessório, uma bolsa, uma carteira, um sapato. Você pode colocar o sapato como ponto de atenção aí do seu look, uma bota. Enfim, dá para você conseguir aí renovar o seu armário de uma forma simples, com poucas peças, só acrescentando aquilo que você já tem aí, tá?
muitas coisas, né? Muitas coisas. E aí, para fechar, o que eu quero lembrar você? Você não precisa seguir tudo que aparece por aí, não é o caminho. A tendência, ela é como eu disse no começo, ela é um cardápio, né? É uma aposta do mercado e você escolhe aquilo que faz sentido para você. Então, é o mercado que trabalha para você selecionar o que vai para o seu armário e não o contrário, tá? Então, olha para todas essas ideias que eu trouxe aqui com filtro, né? Testa o que faz sentido para você, experimenta, vai nos provadores, não compra a peça e sai sem provar, vai lá, prova, vê se fica bom, se aquilo faz sentido. Eu coloquei outro dia no conteúdo aqui, faz aquelas 3 perguntinhas, combina com pelo menos 3 peças do meu armário? Faz sentido? Eu vou usar no dia a dia? Vai me ajudar? Ela vai me ajudar a resolver uma questão da minha imagem? Eu vou conseguir me sentir melhor com ela? Então faz essas perguntas, tá? Lembra que o seu estilo, ele não é uma fórmula, ele é uma construção. Você é um quadro, a gente está construindo aí o seu armário, o seu acervo, o seu estilo, você vai fazendo essa construção, tá? E se alguma dessas tendências aí te inspirou, eu quero que você comente aqui, me fala. Se você está vendo ao vivo, fala aqui. Se você não está vendo esse vídeo ao vivo, comenta lá depois que eu vou ver todos os comentários. Quero saber aquelas tendências que vocês gostaram, o que vocês não usariam, também é bem importante a gente saber. Eu acho que é muito importante, tá bom? É isso, meninas? Bom, olha, então quero agradecer a vocês que estiveram por aqui hoje. A gente trouxe aqui um pouquinho das tendências. Nas próximas semanas eu vou trazendo mais coisas aí para vocês. Eu quero trazer uma live inteirinha pra gente falar sobre calçados, sobre todos os tipos de botas, como é que eu uso cada um dos modelos das botas. Então a gente vai trazendo conteúdo para você conseguir aí construindo o seu armário de uma forma bastante inteligente, bastante prática e que vai te trazer aí muita autoestima, vai te trazer uma imagem incrível aí, tá bom? Então quero agradecer a presença de todas vocês que passaram por aqui hoje. Obrigada por mais uma live. Terça-feira tem mais, com muita informação, muitas ideias novas, tá bom? Obrigada a todas. Um grande beijo. Até mais.